Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Prezados alunos, eu sou o professor Tácito Vieira, estamos aqui no Diário do Nordeste no Enem e também juntamente com o nosso colégio Ari Sá e pretendemos, nessa nossa aula, tirar algumas dúvidas a respeito de algumas questões do nosso fascículo 8. Então eu vou começar aqui com a questão de número 6. Essa questão ela aborda a competência 3 e a habilidade 12. O enunciado diz o seguinte: num armazém foram empilhadas caixas cúbicas com 25 quilos de massa, cada uma conforme mostra a figura. Então nós temos aí uma figura, que você pode perceber no fascículo, e é uma figura tridimensional, né? Ele pergunta qual a massa total de toda a pilha. Bem, observe que aqui são explorados medidas de grandeza, como volume, e também transformação de unidades. Observe que no enunciado ele dá o peso da caixa em quilos. Agora, nas opções, você percebe que elas estão em gramas. Então, temos aí uma transformação de unidade também. Temos também o fato de o aluno ter que ter uma visão espacial ou em perspectiva, né? E nós observamos aqui que essas caixas elas estão dispostas em 3 níveis. O primeiro nível, a nível do solo. O segundo nível, que é como se fosse o segundo andar. E o terceiro nível, o terceiro andar. No primeiro nível, as caixas que estão em contato com o solo, você percebe que são 8 caixas. Já no segundo nível, nós temos aqui 5 caixas. E no terceiro nível, nós temos uma caixa. Então, somando-se o total de caixas, são 8, mais 5 dá 13, mais uma no terceiro nível, 14. Então, nós temos 14 caixas, cada uma delas com 25 quilos. Então, se nós multiplicarmos 14 por 25, nós teremos 350 quilos. Só que nas opções nós temos que transformar esses quilos, os quilogramas, em gramas. Então 350 quilos correspondem a 350 mil gramas. Então, resposta correta, portanto, para este item, né, a alternativa C. Vamos aqui para a questão número 9 do nosso fascículo 8. No processo de geração de um sinal de vídeo por meio de sensores CCD/CMOS, quanto maior a quantidade de luz recebida por um determinado pixel, mais intensa a corrente elétrica gerada, efeito fotoelétrico na superfície fotossensível do pixel. E, portanto, maior a carga concentrada nos acumuladores individuais associados a cada pixel. Em outras palavras, quanto maior a luminosidade, maior será a corrente gerada. Essa relação no sensor é diretamente proporcional, sempre diretamente proporcional. O gráfico que melhor representa a relação da luminosidade com a voltagem é... Então, nós temos aqui, nas 5 alternativas, vários tipos de gráfico, e nós deveremos observar qual, obviamente, o único correto. Bom, nós estamos observando 2 grandezas diretamente proporcionais, a luminosidade e a voltagem. Matematicamente, como se definem grandezas diretamente proporcionais? Bem, podemos definir que 2 grandezas x e y são diretamente proporcionais quando, se x for 0, o y será 0. Agora, se o x não for 0, podemos dizer que y dividido por x é igual a A, onde A é uma constante real, mas não nula. Portanto, se y sobre x é igual a A, podemos dizer que y é igual a A vezes x. Você, prezado aluno, sabe que a função y igual a A vezes x é um caso particular da função do primeiro grau, onde você tem que y é igual a ax mais b. Nesse caso particular, y igual a A vezes x, nós temos que b é igual a 0. Quando isso acontece, a função do primeiro grau é denominada função linear. E a grande característica da função linear é que ela é uma reta que passa pela origem. Considerando isso, e dentro das opções, dentro das alternativas que nos são mostradas, não há dúvida que a alternativa correta é a alternativa C. Então,
o gráfico C representa grandezas diretamente proporcionais. No caso aqui, luminosidade e voltagem. Então, a alternativa C é a correta. Professor Tássio, eu estudo em casa. Com a chegada do Enem, na sua opinião, quais as principais mudanças na prova de matemática? Prezado Márcio, sua pergunta foi muito oportuna e, de fato, muitas mudanças ocorreram com o advento do novo Enem. E, a princípio, eu vou citar aqui as mudanças ostensivas, ou seja, são aquelas mudanças em que nós temos claramente modificações no programa. Por exemplo, na parte de estatística, que não havia no vestibular tradicional, hoje é ensinado para todos os nossos alunos, tal qual é função do primeiro grau, função do segundo grau, probabilidade, enfim. Então, estatística estava fora do programa e agora está dentro, incluído no programa. A parte de números complexos, por exemplo, essa daí também claramente não faz mais parte do programa. Então, estatística entrou no programa e números complexos, ao contrário, saiu do programa. Agora, existem algumas modificações também de cunho implícito, ou seja, são mudanças sutis. Exemplo, na parte de trigonometria, nós observamos que, de fato, o que deverá aparecer, como até hoje ocorreu, é a parte da trigonometria no triângulo retângulo, tão somente. A parte mais aprofundada de trigonometria fica fora do programa, como eu falei, implicitamente, porque não há espaço, para cobrar aquela parte mais aprofundada do assunto de trigonometria numa prova de Enem. O mesmo acontecendo, por exemplo, com geometria analítica. Então, nota-se que há uma alteração clara no programa, muitas vezes ostensiva, e às vezes implícita. Outra situação que costumou aparecer na prova de matemática é a análise de tabelas e gráficos. Então, hoje, nos nossos materiais, nas nossas apostilas aqui do Aridiçá, nós temos aulas exclusivas sobre gráficos e tabelas, onde você deve retirar dados desses assuntos para poder resolver as questões de forma correta. Então, a pergunta do Márcio foi uma pergunta brilhante e, de fato, nós temos essas alterações no que se refere ao programa. Agora, é claro que existem outras alterações na parte estrutural da prova, ou seja, o aluno ele tem 45 questões de matemática, uma prova extensa, uma prova muito contextualizada, questões com texto, de certa forma, longo em relação ao que era antigamente. Então, nós podemos dizer que, estruturalmente, essas são as situações de mudança. Bem, agora nós vamos observar a questão de número 3, que aborda a competência 3, habilidade 11. As figuras A, B e C mostram diversas reproduções do famoso quadro de Leonardo da Vinci, intitulado Mona Lisa. Então nós temos aqui realmente 3 quadros, o quadro A, o quadro B e o quadro C. Cada quadro da figura B foi desenhado em relação à figura A, na escala 1:2. Enquanto cada quadro da figura C foi desenhado em relação à figura B, na escala, aí nós temos que marcar a alternativa correta. Bem, observe o seguinte, da figura A para a figura B, onde você tinha um quadro da Mona Lisa, agora você tem 4. De B para C, onde você tinha 4 quadros da Mona Lisa, agora você tem 16. Ora, veja que a proporção está sendo mantida. Então, intuitivamente, a escala deve se manter. Ou seja, de A para B, a escala de 1:2, e de B para C, a mesma escala 1:2. Portanto, nós ficaremos aqui com a alternativa A. Bem, o aluno pode questionar o seguinte. Na figura A, nós temos um quadro da Mona Lisa. Na figura B, nós temos 4 quadros da Mona Lisa. E na figura C, nós temos 16 quadros da Mona Lisa. Professor, por que então não deveria ser a escala 1:4? Porque aqui nós temos 1, 4 e 16. Bem, aí o aluno deve lembrar das dimensões de cada quadro. Na figura A, nós temos um quadro 1:1, quer dizer, horizontalmente 1, verticalmente 1. Na figura B, nós temos um quadro 2:2, horizontalmente 2, verticalmente 2. E na figura C, nós temos um quadro
4 por 4. Então nós temos horizontalmente 4, verticalmente 4. Então nós temos que pensar aí na proporção da linearidade. Então, 1 por 1, 2 por 2, 4 por 4. Observe que 1 associado a 2, do A para o B, e o 2 associado ao 4, na figura C. Então, na verdade, a escala se mantém. 1 para 2, de A para B, e de B para C, de 2 para 4. Só que a escala 2 para 4 equivale a uma escala 1 para 2. Então, se você pensar na forma das dimensões, você percebe realmente que a escala tem que ser de 1 para 2. Então, lembre-se sempre aí nessa situação. 1 por 1, 2 por 2, 4 por 4. Comparando o tamanho horizontal ou o tamanho vertical, você vai ter a proporção 1 para 2 e em seguida 2 para 4, que equivale a 1 para 2. Então, de fato, a alternativa A é a correta. Bem, vamos observar agora uma questão interessante, a questão 17. Nessa questão, também do nosso fascículo 8, são abordados as competências 4 e habilidade 17. Ao fazer uma sopa para 8 pessoas, Maria usou 2 litros de água, 400 gramas de cenouras e 500 gramas de batatas. Seguindo a mesma receita, para fazer uma sopa para 12 pessoas, Maria vai usar, aí vem as opções, né? 4 litros de água, 800 gramas de cenoura, 1000 gramas de batatas, etc. Bem, observe que os ingredientes dessa sopa são preparados para 8 pessoas. Entretanto, nós queremos preparar essa sopa para 12 pessoas. Então, uma boa providência inicial é nós dividirmos todas as informações aqui por 2. Então, vamos preparar inicialmente essa sopa como se fosse para 4 pessoas. Então, dividindo tudo por 2, nós teremos a sopa para 4 pessoas, utilizando 1 litro de água, 200 gramas de cenoura e 250 gramas de batatas. Esses seriam os ingredientes, né, os quantitativos para 4 pessoas. Entretanto, nós queremos para 12 pessoas. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar todos os dados e multiplicar por 3. Então, multiplicando agora por 3, o que era 1 litro se transforma em 3 litros. O que era 200 gramas se transforma em 600 gramas. O que era 250 gramas se transforma em 750 gramas. Portanto, os quantitativos, né, para 12 pessoas serão 3 litros de água, 600 gramas de cenouras e 700 gramas de batata. Portanto, nós ficamos aí com, para este item, né, a alternativa correta, a alternativa D, D de dado. Dessa forma, nós encerramos aqui o comentário de algumas questões interessantes do fascículo 8. Eu, professor Tácito, gostei imensamente de ter a oportunidade com vocês aqui no nosso programa Diário do Nordeste no Enem, juntamente com o Colégio Aridissá. A prova do Enem avizinha-se. Quando as aulas retornarem, estaremos há 3 meses, aproximadamente 3 meses dessa prova. Eu tenho absoluta confiança que você estará preparado, estamos nos preparando para isso e você, ao longo dessa preparação, fez por onde, vai certamente ter uma brilhante aprovação e nos colocamos à disposição de todos vocês até a data do Enem. Após isso, visita ao colégio só se for em caráter para visitar os amigos, porque vocês já serão universitários, ainda esse ano. Então eu desejo sucesso total e até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Aridissá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.